Olá, eu me chamo Renan. Eu solicitei uma limpeza para desobsessão, ou como eu coloquei, para tirar qualquer vestígio de obsessor ou energia negativa para mim e para a pessoa que me relaciona atualmente. E agora vou fazer o meu depoimento em relação a isso. Bom, antes de falar, eu vou dar o contexto em geral, o qual me encontrava. Eu estava passando, assim, desde o último tratamento que eu fiz com o Rodrigo, que faz muito tempo mesmo, eu comecei a desenvolver problema com poliuria, que no caso é quando a pessoa urina demais, certo? Então, foi aumentando gradualmente isso, a um ponto que eu não sabia explicar. Quando eu tinha medo, ansiedade ou alguma coisa do tipo, sim, isso aumentava, mas não dependia disso. Tinha dias que eu tinha dias que eu não tinha, enfim. Bom, comecei a perceber que aumentou, junto com outra questão que já falo, quando comecei a me relacionar com a pessoa que me relaciono atualmente. E também em relação a ela, eu comecei a ter um problema sexual, porque, sendo bem direto, nós só nos vimos uma vez por semana, nós não moramos juntos nem nada, e na maior parte da semana, na maior parte em si não, mas em algum momento começava a sentir muito desejo. Isso começou a ser mais recente, antes eu era mais tranquilo, mais equilibrado em relação a isso, mas comecei a ficar muito mais, nossa, desejoso, como posso dizer, me vinha, sabe? Inclusive espiritualmente, eu acho muito curioso isso. Eu não sou médium, posso dizer que sou um sensitivo, não sei se eu sou capaz de perceber algumas consciências, nada mais. E eu sentia muito assim no meu lado esquerdo assim a presença que a minha mente via como uma mulher e eu, nossa, me lembrava da pessoa que me relacionava e nossa, era algo forte que me incomodava. Por isso que eu coloquei que fizeram um amarro contra mim no e-mail para a Dani, porque era que parecia. Eu tinha a intenção de terminar já com essa pessoa. Eu moro na Argentina, sou brasileiro, e ela é argentina, e eu eventualmente irei para o Brasil. Vou agora sim, na próxima semana, mas vou voltar. Mas definitivamente, assim, de uma vez por todas eu vou para o Brasil em algum momento. Por isso que eu penso, nós pensamos, eu e ela, em nos afastarmos em algum momento, mas ainda não colocamos isso na prática. Enfim. Então passei por essa questão sexual, estava muito forte. Além do mais, é, eu estava passando por muito problema espiritual que não me deixava dormir, alguns ataques, sabe? Era bem complicado e isso estava atrapalhando. Para mim, eu como estudante de medicina, me sentia muito cansado por não descansar o suficiente, não ter ânimo, não ter energia. E bem, então solicitei, né? Ah, sim, sobre a pessoa que me relaciono, né? Minha namorada. Ela em si é uma pessoa negativa, mais divertida, mas negativa ao mesmo tempo. Eu gosto dela. Mas é. Assim, ela tinha o costume de ir a cemitério, mas eu pedi pra ela parar com isso, ela parou. Dizendo que sentia muito em paz, como se tivesse sido chamada para isso. Ela adorava ir para cemitério. Mas então parou. Eu já tinha consciência que me relacionava com alguém que sim tinha uma carga espiritual negativa, mas em si é uma pessoa que eu gosto e me faz bem para me relacionar. Enfim, então contextualizei em geral para nós dois. E uma coisa que eu acho interessante é que eu pedi justamente para isso e não imaginava o impacto disso para a minha saúde. Eu tinha, né, a questão da poliuria, quando se urina muito, né? Que foi aumentando. E então, dá para relacionar as duas coisas. A questão da urina e a questão da sexual ficava muito na parte da pelvis. Então eu suponho que não fluía bem a energia naquele ponto. Eu imagino que tenha sido isso. Mas assim, eu estava tendo muito isso, como falei, e eu acho interessante que isso parou. Sabe como? Então, eu tava
estou indo no processo do médico, né? Já fiz os exames, mas quando eu fiz a limpeza, há 3 semanas mais ou menos, quer dizer, quando eu não, né? Quando o Rodrigo fez a limpeza, é, olha só, eu me tinham pedido um exame de coletar 24 horas de urina, ou seja, por 24 horas tinha que coletar a urina e colocar no mesmo lugar, certo? Então, então eu coletei, só que acabou que eu não levei o papel que para poder deixar eles aceitarem, alguma coisa assim. E acabou ia fechar o local, então eu tive que jogar fora o que já tinha coletado para iniciar uma outra vez no dia seguinte. Mas no dia seguinte eu não ia entregar, eu ia ter que coletar por 24 horas novamente no dia seguinte. Ou seja, eu de fato entreguei a segunda garrafa, né? Porque a primeira garrafa era que eu não consegui entregar. A segunda, 2 dias depois. No dia seguinte foi o dia que eu recebi o e-mail da Dani. E eu vou falar em si mais coisas que aconteceu, mas eu achei muito curioso porque eu fiz involuntariamente 2 testes de urina praticamente, testes de provas, né? Antes da limpeza e depois. E vocês não vão acreditar, é surreal para vocês verem que essa questão da poliuria é real. E assim, claro, eu não estou usando urina aqui, mas eu estou usando as duas garrafas ou galões que eu usei para coletar a urina, para vocês verem a diferença. É sério, vocês não acreditam, é sério mesmo. Eu urinei isso aqui. Eu lembro muito bem, sério mesmo, por 24 horas. Eu estava urinando isso aqui por dia. E aí, no dia que eu tive a limpeza, que eu comecei a coletar outra vez, no dia seguinte, né, que deu as 24 horas, eu só tinha urinado isso. É surreal a diferença. Surreal. Surreal, isso me surpreendeu muito mesmo. E bem, isso é prova de que funciona. Nossa, deve ter fluído bem mesmo a energia. E também não senti mais o incômodo dessa parte sexual, que, nossa, eu sentia, era algo meu, mas também sentia essa presença que me induzia muito a libido, né? E me incomodava também, me incomodava bastante. E bem, em relação já à minha namorada, ela não mudou muita diferença, não notou muita diferença, mas disse que começou subitamente, ela também é sensitiva, né? A, tipo, de um dia pro outro, da noite pro dia, enfim, da noite pro dia, a perceber muita consciências, assim, como se chama, espíritos. E só isso mesmo. Começou a perceber mais espíritos que antes. Não sei se isso tem sentido, mas é a questão de consciência ao redor e tudo mais. Mas enfim, da minha parte também, voltando, uma coisa que eu percebi nossa, um bem-estar incrível. Eu acordei para alguém que tinha cansaço, que não tinha dificuldade para dormir. Não era falta de sono de forma alguma, não tinha insônia. Era por problema espiritual mesmo. Eu acordei sozinho, 5 da manhã, com muita energia e muito bem-estar. Nossa! E eu tava muito bem, com muita positividade mesmo. E eu percebi por muito tempo, sabe, a sensação de felicidade, de bem-estar mesmo, que eu tava canalizando coisas boas para mim. E na parte negativa, o que eu achei estranho, quer dizer, vamos lá, na parte de reações negativas teve diferenças. Como assim? Você sabe quando você olha uma coisa e sente uma reação negativa, não importa qual seja? Então, no meu caso, depois da limpeza, que eu estava percebendo a partir desse dia, eu não estava conseguindo canalizar isso. Tipo, por exemplo, eu não gosto que fumem. Eu não gosto. E aqui se fuma muito na Argentina. Então, eu olhava fumarem antes e vinha, né, aquele sentimento de julgar, de condenar. E depois, então, eu não tive mais isso. Sinceramente, eu olhava, ficava indiferente. Mas eu não estava neutro de forma alguma. Eu estava feliz, eu estava bem, eu estava sorrindo, eu estava sorridente. Uma outra pessoa mesmo. Eu estava ótimo, sério. Também, por exemplo, na parte de traumas meus, assim, que
de passado, quando vinha, nossa, me batia muito uma tristeza, uma ansiedade. E quando vinha depois, né, porque ainda vem, é, menos, né, mas vem um pouco, não tinha a mesma reação. Parece que, tipo, o que tinha de reação negativa diminuiu muito mesmo. E ao ponto de que nessa parte do trauma eu só sentia mesmo a impressão do trauma, mas não gerava aquele pânico, aquela tristeza, aquela ansiedade. Nossa, então fiquei muito bem, muito feliz. E eu não solicitei limpeza de casas, porque eu tô na casa do. Não é a minha casa, que é a casa do meu amigo. Porque aqui na Argentina, de dezembro, janeiro e fevereiro, quem aluga tem que sair por conta de turistas, basicamente, uma lei deles. Então por isso que eu tô indo pro Brasil. Mas com certeza irei pedir uma limpeza de casas. Estou necessitando, ficar mais protegido também. E no mais, garanto que funciona, estou muito feliz, não me arrependo de forma alguma. Confio e adorei o trabalho de Rodrigo e Daniele. E no mais é isso, só tenho a agradecer. Muito obrigado.